Pé. E abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 ao 17. Nosso tema é: em quem você confia? No provedor ou na providência? Na provisão? 1 Reis, capítulo 17. Amém? Primeira Reis, capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão da tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Então lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno, e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Pode sentar. Nós temos aqui a história de vários reis que comandavam aquela região, e vários reis que durante 200 anos eles se afastavam da presença do Senhor. E eram reis que tudo o que faziam
estavam atrelados a não observar os preceitos do Senhor, estavam indo direto para a idolatria. Acabe, ele foi um dos piores reis, diz a palavra de Deus, e ele casou com aquela mulher muito conhecida chamada Jezabel, que você já deve ter ouvido falar, e que ela foi uma pedra de tropeço na caminhada do profeta Elias. Era uma mulher sanguinária, era uma mulher que ela, para cumprir os seus objetivos, ela não tinha limites. Se fosse necessário, ela mentia, se fosse necessário, ela matava, para ter aquilo que ela queria. E é nesse cenário que o Senhor usa o profeta Elias. E o profeta Elias chega diante de Acabe e dá uma profecia para ele de que algo tremendo iria acontecer naquela região. Aquela região, ela era uma região que aproveitava a sua água, que tinha toda uma parte de colheita, e quando eles tinham boas colheitas, eles falavam que era por causa do Baal, e não por causa de Deus. Então, tudo aquilo que eles tinham de valioso da terra, eles não consideravam que era algo dado pelo Senhor, mas falavam que era de Baal. Então o profeta chega e fala com esse rei: vai parar de chover, não vai ter chuva. E aquela região tinha uma torrente, que é essa torrente de Querite, que era como se fosse uma vala profunda, e que ela tinha bastante água. E quando ele traz para o rei Acabe aquela informação, Deus manda que ele vai para lá, para essa região, quase na fronteira do Jordão, perto de Querite. E ali ele fica. E aí os dias passam, e nisso que os dias passam, vem a seca. E é tão ruim quando você vê um rio, um lugar de um rio, que ele não tem água. Um lugar de um rio, quando não tem água, ele não tem vida. Porque na água tem os peixes, tem um alimento, e tem um sustento para matar a sede. Desculpa. E aí o que acontece? Ele começa a ver a seca. Só que Deus poderia pegar o profeta Elias e falar para ele: eu vou te encaminhar para uma viúva que vai te dar sustento. Mas o Senhor não fala isso para o profeta direto, porque o profeta não está preparado para aquilo que Deus vai fazer na vida dele. E aí Deus trabalha primeiro a vida do profeta, o coração do profeta, para que ele entenda de quem vem o sustento. E quando ele manda lá para essa fronteira, ele fica num lugar tranquilo, possivelmente a Bíblia não fala, mas ele está naquela assim: eu falei que não teria chuva, mas eu estou num lugar que tem abundância de água, então aquilo não vai me atingir. Mas a seca chega, e ali ele é atingido também por essa seca. Deus manda para o profeta alguns garçons que levam alimento diário para ele, levam pão e carne. E você imagina como que está a cabeça desse profeta, de alguém que tem acesso direto ao rei. Seria como hoje alguém que tem acesso direto ao presidente da república, a alguma autoridade, e que quando você tem acesso a esses lugares, você come do bem, do que eles têm de melhor para oferecer, e agora esse profeta está ali, sem comida, sem bebida, e ele vem receber esse alimento do céu, de corvos, que Deus manda para alimentar ele diariamente. É um choque de realidade, que muitas das vezes Deus faz na nossa vida.
onde você está acostumado a um padrão, e repentinamente esse padrão muda, a circunstância muda, mas o sustento sempre vem do Senhor. E o Senhor foi e colocou para ele. E nisso que Deus coloca para ele, ele entende que é o sustento do Senhor, que é o Senhor que sustenta a sua vida, que é o Senhor que livra ele da morte, livra ele da sede, livra ele da fome. E quantas vezes nós temos dificuldade de entender isso? Com algo tão simples que acontece, com algo que às vezes não acontece do nosso jeito, a gente questiona Deus, a gente reclama de Deus, mas a gente não entende o propósito de Deus, pelo qual nós temos que passar antes daquilo que nós vamos passar mais à frente. E o Senhor não revela para ele o que vem depois, lá quando ele fala com o rei. Mas o Senhor só revela para ele gradativamente, de acordo com o que ele vai tendo, as experiências que ele tem que ter para se preparar. É Deus lapidando a vida do profeta. E talvez você muitas vezes fala assim: isso não pode acontecer. É um profeta, é um homem de Deus, é um homem que está face a face. A palavra diz que ele que estava face a face com o Senhor. E às vezes a gente acredita que por estar face a face com o Senhor, que é por ter intimidade com Ele, que é por buscar a Ele, que nós não vamos passar por situações adversas na nossa vida. Mas Elias passa. Elias passa e talvez Deus esteja tratando o orgulho de Elias. Como um profeta que tem acesso direto ao céu, que tem acesso direto a Deus, que tem acesso às autoridades, pode passar o que ele está passando. E Deus vai e molda ele. E aí talvez a experiência de Elias, quando Deus fala para ele assim: vai, que terá lá em Sarepta uma viúva que te dá de comer. Viúva naquela época era alguém que dependia dos outros, era alguém que não tinha o sustento, o acolhimento. E você vai ver que a palavra de Deus sempre diz para termos cuidado com as viúvas, que são aquelas que não tinham esse preparo e não tinham esse cuidado nem financeiro. E é essa mulher que Deus manda cuidar do profeta. Talvez ele tenha chego nesse lugar e a distância que ele estava era pouca, eram 15 quilômetros. Se a gente considerar, a ponte Rio-Niterói tem 13 quilômetros. Então a gente está falando aí de que seria do centro do Rio até o centro do Barreto. A distância que o profeta saiu de onde não tinha água para onde passou a ter água. Era como se quem estivesse no Rio, passando a necessidade, conseguisse olhar para Niterói e falasse: lá não tem problema de água. Lá não faltou água. A chuva não caiu aqui, mas a chuva está caindo em Niterói. Lá tem provisão, mas aqui não. E a primeira coisa que ele pede à viúva: água. Ele não estava com fome, ele estava com sede. Talvez ele tenha chego naquele momento dessa viagem, porque 15 quilômetros andando é muito chão. Se você anda aí 1 quilômetro, você pelo menos vai ter uns 20 a 30 minutos andando. Se você multiplica isso por 15, você tem aí pelo menos de 7 a 8 horas se você não parar. Então, basicamente,
Ele teve aí uma trajetória de umas 10 horas de viagem, de 10 a 12 horas, e que ele estava caminhando por uma terra que não tinha água. E a primeira coisa que ele pede àquela viúva, água. E ela dá água para ele. Ela dá água. E ele pega e encontra uma viúva que já estava desolada, uma viúva que estava sem esperança de vida e que foi ali para pegar uns galhos, uns galetozinhos, para ela poder fazer uma fogueirinha e fazer o último pãozinho que ela tinha, a última refeição. E a esperança dela era tão pouca que ela falou que ela iria comer com seu filho e iriam morrer. Quantas vezes a gente está assim, achando que é o nosso fim, achando que não tem saída, que não tem solução para aquilo que a gente está passando? Essa mulher estava assim. Essa mulher não tinha mais esperança de vida. E aí agora chega alguém na sua vida que fala: me dá o que você tem. Me dá o que você tem. E ela fala: é a única coisa que eu tenho. É a única solução que eu tenho para a minha vida. É o único finalzinho da farinha. Está no final do mês. Só que para ela não era o final do mês, era o final da vida. Final do mês é apertado, não é? Às vezes consome mais durante o mês e desequilibrou e a conta não bateu. Você pensa que vai gastar uma quantidade de comida e você gastou mais e faltou. Mas aí você vai e aguarda um pouquinho porque virou mês. Só que essa mulher não tinha essa esperança. Essa mulher virar a página da minha vida. Eu hoje existo, vou comer e vou deixar de existir. Eu hoje estou aqui e amanhã não estarei. Essa era a perspectiva dela. Uma perspectiva de alguém que já está totalmente desacreditado da vida. Quantas pessoas tentam contra a própria vida assim? Desacreditam. Acham que não tem saída. Acham que a solução dos seus problemas está naquilo que os seus olhos conseguem ver. Aquela mulher só via farinha e só via o azeite. Ela não conseguia enxergar o milagre. Quando a gente enxerga com os olhos humanos, a gente não consegue enxergar o milagre. E o profeta fala: não, você vai lá, faz. E você primeiro vai me dar. Sabe o que tem aqui um significado? Tem um significado que muitas das vezes a gente só dá para o Senhor o que resta. E o profeta ensina para ela que para o Senhor você tem que dar as primícias. E ele foi lá e falou para ela: não, você vai trazer para mim que não vai faltar. E não faltou. Ela não morreu. Mas dá um tempo e o texto diz que o filho dela morreu. E aí ela fala assim: profeta, eu pensava que você era de Deus. Você chega na minha vida, a minha vida está a ponto de eu morrer, você pede parte do meu alimento, eu te dou, Deus faz um milagre, multiplica, e agora você traz problema para dentro da minha casa. Meu filho morreu. No início, ela acreditava que ela e o filho morreriam. E ela estava convicta que eles morreriam. Já estavam desacreditados. Ela passa a ter esperança e acredita
que não vai mais morrer. E dá um tempo, seu filho morre. E o profeta olha aquilo e fala: meu Deus, e agora? E ele vai e ora. E ele faz algo que nunca tinha sido feito. E o menino ressuscita. E nisso que o menino ressuscita, ela fala: agora eu sei que você é um homem de Deus. Para ela, o sustento, a provisão, não era um milagre. Mas ela só conseguia enxergar o milagre quando foi tocada justamente em quem ela amava. Ela poderia padecer a fome, ela poderia morrer de fome, que para ela aquilo não faria muita diferença. Mas quando seu filho morre, ela se mexe. Ela começa a ver de uma outra forma e ela começa a achar quem é o culpado. Quem é o culpado por aquilo que você está passando? Às vezes você fica assim. Tem alguém que é o culpado. Às vezes não tem culpa. Às vezes tem tratamento. Às vezes não é o outro. Às vezes é você. Às vezes não é o outro que precisa mudar. Às vezes é você. E quando ela vê isso, algo acontece, não só na vida dela, na casa dela e com o profeta, mas acontece na região, acontece naquele lugar. Porque quando Deus age, você impacta lugares, você impacta vidas. Não só a sua vida é impactada. Aquela mulher foi impactada. Aquela região foi impactada pela sede. Aquela outra região tinha água. Estavam tão próximos, algumas horas, mas enquanto uns não tinham água, outros tinham. E você? Você está bebendo dessa água? Ou você está sentindo que na realidade está passando por uma escassez? E o Senhor leva você às vezes para momentos de escassez, para depender dEle. Às vezes queremos o Senhor por aquilo que Ele nos dá. Não queremos o dono da provisão, o provedor, quem nos dá, mas estamos muito preocupados com aquilo que Ele faz por nós, e quando Ele faz, estamos alegres, e quando Ele não faz, nos entristecemos e às vezes ficamos até revoltados, e achamos que o problema pode ser da falta de provisão, pecado, mas às vezes não é. Naquela região houve escassez. Houve escassez porque eles não seguiam ao Senhor. Na outra região tinha uma aparente escassez e o Senhor transformou em milagre. O que precisa de milagre hoje na sua vida? O que Deus precisa multiplicar hoje na sua vida? A farinha está acabando. O óleo, o azeite, também não tem. Parece que está indo embora. Parece que amanhã não terá o alimento. Mas o alimento tem e está sempre diante de ti. A palavra do Senhor. O Senhor está contigo. Mas às vezes o Senhor precisa nos levar para lugares fora do nosso conforto, fora da onde nós estamos acostumados, para cuidar de nós, porque às vezes a gente está tão acostumado no lugar, que a gente não quer ouvir, a gente está tão acostumado no lugar, que às vezes você acha que aquilo que você está falando para o outro não vai te impactar,
Mas foi aquilo que ele falou para o rei que impactou ele. A falta de água lhe trouxe sede. A falta de água fez ele sair de uma região e ir para outra. A falta de água não trouxe alimento. O Senhor teve que prover alimento através dos corvos. Depois, o Senhor teve que prover alimento de quem não tinha para dar a ele. Da onde não se tinha esperança, Deus suscitou o alimento para o profeta. Da onde você não consegue ver a solução para esse problema, é onde Deus vai te dar a solução. Da onde você não consegue enxergar, é desse lugar que Deus vai trazer para a sua vida um acalento, um frescor. Primeiro começa com frescor, não com alimento. Primeiro ele teve que matar a sede. E às vezes, a gente passa até sem comer. Mas sem beber uma água, é mais difícil. E ele começou matando a sede. O que o Senhor precisa matar a sede hoje na sua vida? Que você está tão sedento ou sedenta. Você tem pedido tanto a Ele. E você está sedento. Mas você está pensando que Ele vai fazer de um jeito que você espera. Mas às vezes Ele vai fazer uma reviravolta. Vai tirar você do seu conforto. Vai levar você para o teu momento de limite. Vai tratar você no seu limite. E quando você pensar que acabou, Ele vai levar você para um outro estágio. O profeta foi levado ao limite. Quem tem fome e quem tem sede, para de raciocinar coerentemente. Quem tem fome e quem tem sede por muito tempo, passa a ter alucinação. Quem tem fome e quem tem sede, muitas das vezes passa por irritação. Mas o Senhor não desamparou o profeta. O Senhor não desampara você e a mim. No momento certo, Ele traz o sustento. Pode não ter a farinha para o dia seguinte, mas ela vai aparecer. Pode não ter o azeite no dia seguinte, mas ele vai aparecer. Não fique com receio acreditando que o que Ele está te dando hoje, e Ele manda só para hoje, que você precisa guardar para amanhã. Porque se Ele falar que o teu sustento é diário, amanhã vai vir a provisão. Esse é o Deus da provisão. Esse é o Deus que não desampara. Esse é o Deus que levanta homens desconhecidos para falar com gente grande, mas para ser tratado no limite. Porque para Deus usar as pessoas, Ele tem que desconstruir elas. Quando você está muito com o seu eu alto, Deus fala, ainda não está preparado. Eu tenho que moldar. Eu tenho que preparar. E a preparação de Deus é assim. A pessoa tem que se esvaziar dela mesma. Ah, você estava com o rei? Legal. Mas agora você está sem alimento. Se chegasse alguém ali para ele e falasse, aí, ó, você comeu lá no banquete, comendo comida de corvo, esses bichinhos do céu estão trazendo para você. Lá tinha uma porção de empregados que levavam para o rei, quando você estava lá, falando com o rei, e agora você está aí, ó, largado no canto, no chão. Deus vai fazer isso muitas vezes na nossa vida, para mostrar para a gente que o nosso desenvolver depende mais dele do que de nós. Eu não quero dizer que você não precisa estudar, que você precisa se preparar, que você precisa ter sonhos aonde você vai chegar.
Porque se também você não fizer isso, Deus não vai te abençoar. Mas o que é ser dependente de Deus? Ser dependente de Deus não é depender da tua saúde. Ser dependente de Deus não é depender da sua conta bancária. Ser dependente de Deus não é você depender da pessoa que te ajuda. Mas é você ser dependente dele. Porque ele resolve tudo. Enquanto você confia na sua conta bancária, se acontecer uma crise, quantos se mataram porque ficaram com o dinheiro preso há algumas décadas atrás? Porque a segurança das pessoas estava no dinheiro. E agora? Não tem mais o dinheiro. E agora? Se mataram. Quantos? Quantos em desespero se mataram porque perderam toda a sua economia? Quantos hoje que ainda se matam porque levam tantos golpes aí? São enganados dizendo que vão ganhar muito e colocam todas as suas economias ali. Quando vão ver, é uma pirâmide, é uma fraude e perdem tudo. Tudo de uma vida. Lutaram 50, 60, 70 anos trabalhando, juntando com muito esforço uma economia para ter uma aposentadoria tranquila e passam por problemas. Passam por situações, muitas das vezes por causa da ganância, querendo ganhar muito, sabendo que não existe determinados milagres, né? Mas vão e caem, caíram, vem a consequência. Mas o teu sustento vem do Senhor. Eu quero que você saia daqui dessa noite com essa lembrança: o meu sustento vem do Senhor. Olha para quem está do seu lado e fala: o seu sustento vem do Senhor. O seu sustento vem do Senhor. Vamos colocar de pé. Eu quero que você abaixe a sua cabeça. E se você estiver passando por esse momento de inquietude, é uma inquietude que Deus tira você de um lugar que você está, manda você para um outro lugar onde você não quer estar, para trabalhar você. Às vezes é um lugar que você nem sonhou, é um trabalho, um departamento, uma circunstância que você está passando, você nem imaginava, mas ela chegou. Você tem a opção de continuar reclamando com Deus, alegando que você é filho dele, filha dele, e que você quer requisitar, que você não deveria passar por isso. Para de besteira. Para de besteira, o profeta teve que passar. Eu e você temos que passar muita coisa ainda. Você tem muita coisa ainda para passar. São muitas fases, como diz a molecada, os garotos que gostam e as meninas que gostam de videogame, são fases, né? Passa de uma fase, vem outra fase, com um nível mais difícil. A vida é assim. A vida é assim. Os jogos, nesse sentido, eles se baseiam na vida, porque faz sentido. Você passa por uma situação que no momento que você está passando, você acha que é o teu fim. E aí você fala, não tem jeito. Aí você passa, você olha para trás e fala, passei por isso. Aí vem uma nova etapa, que você vai e tem a opção de passar por ela ou passar reclamando. Mas a Bíblia não relata que o profeta reclamou. A Bíblia não relata que ele questionou, ele obedeceu. Porque quem anda face a face com o Senhor aprende um princípio, e é o princípio da obediência. Obedecer independentemente
daquilo que você esteja ou não vendo e observando. É obedecer. Não existe uma condicionante que você só vai obedecer se você entender. É você confiar. A Bíblia fala que nós devemos viver por fé. Quem vive por fé não vive por aquilo que vê. Porque quem vive por aquilo que vê não exercita a fé. Então eu quero que você saia daqui dessa noite mais confiante no Senhor, que Deus é contigo, independente da situação que você esteja passando, que Ele não nos abandona. Parece às vezes que vai nos abandonar, porque Ele vai nos levar às vezes para o nosso limite, para o nosso extremo. E são situações que muitas vezes a gente não quer ir. A gente não quer lembrar do nosso passado, a gente não quer lembrar de circunstâncias que nos trazem dor, a gente não quer lembrar de circunstâncias que nos fazem sofrer e chorar. Mas se for necessário, Deus vai nos levar para elas. Deus vai nos levar para um propósito de tratamento. Deus preparou o profeta. E Deus vai preparar você essa semana para algumas coisas que você vai passar. São situações difíceis, mas o Senhor vai ser contigo. Baixa a sua cabeça. Pai, te agradeço, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, ela vive e eficaz, e ela fala, Senhor, direto aos nossos corações. Tu possa estar falando ao coração de cada filho, cada filha, Senhor, que tem ouvido a Tua palavra, e que possa, Senhor, entender, Senhor, que muitas das vezes Tu vai nos levar para os limites, Senhor, para que possamos entender, Senhor, que temos que confiar no provedor e não na provisão. Quantas das vezes, Senhor, confiamos naquilo que esperamos, confiamos na ação da Tua mão, naquilo que Tu pode nos dar, nos proporcionar, nos trazer alegria, ó Senhor, e esquecemos, Senhor, de olhar para Ti, que é o provedor. Que possamos a cada dia mais olhar mais e mais para Ti, que é o nosso provedor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Vamos terminar o culto com a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, tenhamos todos uma semana na presença do Senhor. Estejam orando pela irmã Luana. Ela foi para o hospital, já está em casa, e pelo que Ivanise falou, ela está com uma anemia,